Era uma tarde de outono em Lisboa, quando o sol filtrava pelas janelas altas da mansão dos Silva, iluminando o pó dançando no ar como segredos não ditos. Maria, a governanta que havia dedicado 8 meses de sua vida àquela casa opulenta no bairro de Belém, limpava o escritório principal com mãos trêmulas. Seu coração batia devagar, como um relógio antigo prestes a parar, enquanto ouvia os ecos distantes de uma discussão entre João Silva, o magnata da tecnologia que construíra um império de software a partir do nada, e seu filho Pedro, de 12 anos. Não é suficiente, Pedro. Trabalha mais duro, como eu fiz, gritava João, sua voz ecoando como um trovão abafado. Maria sabia o que viria a seguir, o silêncio pesado de Pedro, os ombros curvados, o olhar vazio que escondia uma dor profunda. Ela via nele o reflexo de sua própria filha, Ana, que lutava contra a dislexia, uma prisão invisível que transformava letras em inimigos dançantes. Mas Maria mordia a língua, engolindo as palavras como um veneno lento, porque falar significaria arriscar tudo, o emprego estável, a casa modesta nos fundos da propriedade, a segurança que finalmente permitia pagar as terapias de Ana. A mansão dos Silva era um palácio moderno, com jardins imaculados à beira do Tejo, onde o rio sussurrava promessas de prosperidade. João, viúvo desde a morte misteriosa de sua esposa 3 anos antes, um acidente de carro que os jornais atribuíam ao stress, mas que Maria suspeitava esconder mais, exigia perfeição. Seu império valia bilhões, mas em casa, ele era um tirano disfarçado de pai amoroso. Pedro, o herdeiro relutante, era rotulado como preguiçoso por professores e tutores caros. Maria observava das sombras enquanto limpava, as brigas diárias, os relatórios escolares desastrosos, os tutores que vinham e iam como fantasmas inúteis. És inteligente, mas não te esforças, repetia João, ignorando os sinais óbvios, Pedro aproximando o livro do rosto, traçando palavras com o dedo, adivinhando em vez de ler. Para Maria, era claro, dislexia, a mesma que atormentara Ana por anos, diagnosticada tarde demais, aos 9, após batalhas exaustivas com o sistema educacional português, onde recursos para diferenças de aprendizagem eram escassos e caros. Mas quem era ela para falar? Uma mulher de 36 anos, viúva precoce, vinda de uma família humilde do Alentejo, onde calar e trabalhar era o lema da sobrevivência. Em Portugal, hierarquias sociais eram como muralhas antigas, intransponíveis. Sugerir que o filho de João tinha uma deficiência seria como cuspir no prato que comia. Uma vez, ela tentara, sutilmente, enquanto polia a mesa de João, às vezes, as crianças aprendem de formas diferentes, senhor. A minha Ana passou por isso com a leitura. Ele a olhara com desdém polido. Pedro não tem problemas de aprendizagem, Maria. É falta de motivação. Foi testado pelos melhores psicólogos educacionais de Lisboa. O QI dele é acima da média. Só precisa de disciplina. Maria assentira, mas por dentro, fervia. Aqueles, melhores, provavelmente usavam testes obsoletos, como os que falharam com Ana, focando na inteligência em vez das diferenças de processamento. O silêncio de Maria crescia como uma ferida infeccionada, alimentado pelo medo de perder o salário que cobria as sessões de terapia de Ana no centro de apoio educativo, e a estabilidade que impedia que voltassem à pobreza. A dor de Pedro corroía. Ela via o menino internalizando a rejeição do pai, acreditando ser um fracasso, um fardo. Como Ana, que outrora chorava à noite, chamando-se burra. Maria ajudara a filha com ferramentas simples, sobreposições coloridas para estabilizar as letras, réguas de leitura para isolar linhas. Ana florescera, tornando-se criativa e empática, mas Pedro afundava no abismo. O silêncio de Maria era uma traição a si mesma, uma rendição à hierarquia que a oprimia. Não é o teu lugar, repetia para si, como um mantra português de resignação, quem cala consente. Mas cada dia, a tensão acumulava, como nuvens antes da tempestade. O ponto de ruptura veio numa terça-feira chuvosa de outubro. João partira para uma viagem de negócios a Bruxelas, deixando Pedro com a última tutora, uma mulher rígida chamada Sra. Costa, que acreditava em repetição e castigo como cura para qualquer preguiça. Maria limpava a biblioteca quando ouviu soluços abafados atrás das estantes altas, cheias de volumes encadernados que cheiravam a poder e poeira. Encontrou Pedro no chão, rodeado de livros, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pedro, o que se passa, menino? Perguntou suavemente, agachando-se. Ele ergueu os olhos inchados. Não consigo ler este livro estúpido, Senhora Maria. A Sra. Costa diz que se não acabar o capítulo amanhã, conta ao meu pai que não me esforço. O livro era um texto de história do 7º ano, com parágrafos densos e letra miúda, tortura para um disléxico. Maria hesitou, o coração apertado. Quando olhas para as palavras, o que vês? Perguntou, a voz baixa como um segredo.
Elas mexem-se. Quando foco numa, as outras borram-se. Era idêntico ao que Ana descrevera. Antes que respondesse, passos ecoaram. Ana apareceu, mochila ao ombro, vinda da escola. Mãe, começou, mas viu o rosto de Pedro. Com a honestidade crua das crianças, perguntou: estás com problemas para ler? Pedro corou: sou burro, acho. Não és não, rebateu Ana, sentando-se. As letras dançam para ti também. Para mim dançam. Chama-se dislexia. Não significa que não sejas esperto, só que o teu cérebro funciona diferente. Maria prendeu a respiração enquanto Ana tirava da mochila sobreposições coloridas e uma régua de leitura, explicando técnicas que levaram anos a descobrir. Pedro experimentou, olhos arregalados, as palavras. Param de mexer tanto. Por 20 minutos, Ana ensinou a dividir palavras, usar pistas de contexto. Isto é incrível, murmurou Pedro, lendo um parágrafo pela primeira vez. A conexão entre as crianças era elétrica, mas Maria sentia o pânico crescer. Ana, vamos deixar o Pedro trabalhar, disse. Mas Pedro implorou: pode a Ana ajudar-me? Acho que consigo entender agora. Com João longe, Maria cedeu, só hoje. Mas, só hoje, virou uma semana de sessões secretas. Ana partilhava estratégias, Pedro progredia, ganhando confiança. Não sou burro, disse um dia, voz cheia de assombro. O teu cérebro é genial, só diferente, respondeu Ana. Maria vigiava de longe, limpando salas adjacentes, o peito apertado de orgulho e terror. O silêncio que mantinha era agora cumplicidade, uma traição ao seu instinto maternal. Mas o medo de represálias, em Portugal, onde patrões como João podiam destruir vidas com uma palavra, a paralisava. A tensão densa como o ar antes de um vendaval atlântico. João voltou um dia antes, na sexta-feira. Maria ouvia o carro na garagem enquanto preparava o jantar. Maria, onde está o Pedro e a senhora Costa? Chamou ele. A senhora Costa foi embora. O Pedro está na biblioteca. Ótimo, quero ver o progresso. A senhora Costa disse que está a melhorar. Maria seguiu, estômago revirado. Chegaram à porta da biblioteca. Pedro lia em voz alta, confiante, com Ana ao lado, ferramentas espalhadas. João parou, atônito. Pai, exclamou Pedro. A Ana acha que tenho dislexia. Ela tem-me ajudado, e agora entendo tudo. João olhou para as ferramentas, para Ana, para Maria. Maria, posso falar consigo em privado? Maria sentiu o mundo desabar. Mandou Ana para casa, Pedro para o quarto. Fechadas as portas, esperou a fúria. Mas João sentou-se, cabeça nas mãos. Há quanto tempo sabe? Suspeitei há meses, mas não era o meu lugar. Por que não disse? Tive medo de ser despedida. Sou só a governanta. Lágrimas nos olhos de João, sabe o que lhe tenho feito? Chamei-lhe preguiçoso, desmotivado. A minha mulher teria visto. A Isabel teria entendido. Mas ali, a máscara caiu. João não estava arrependido, era orgulho ferido. Não pode uma criança de 12 anos diagnosticar o meu filho. Isso é ridículo. Maria defendeu, a Ana viveu o mesmo. Entenda a dor. João ergueu-se, você ultrapassou os limites. Ajudar em segredo. Isso é insubordinação. O silêncio de Maria quebrou-se, insubordinação. O senhor ignorou os sinais, destruiu a autoestima dele por ego. João explodiu, saia da minha casa. Amanhã, estão fora. E não pense em referências, direi que roubou. A traição acertou Maria como uma faca. Anos de lealdade, silêncio para proteger a família, e agora, despejo sumário. Ana chorou aquela noite, mãe, porquê? Eu só ajudei. Maria, ferida no âmago, recordando a própria infância de pobreza, a morte do marido num acidente de trabalho sem compensação, sentiu a raiva ferver. O silêncio que a protegera virara arma contra ela. João, com seu império, representava tudo o que odiava, o poder que esmaga os fracos, a hipocrisia de um homem que escondia segredos. Maria ouvira rumores de um caso extraconjugal que contribuíra para o acidente da esposa. A vingança começou devagar, como um fogo lento no Alentejo seco. Maria, com acesso anterior aos documentos da casa, lembrava-se de e-mails vistos enquanto limpava, irregularidades financeiras na empresa de João, evasão fiscal disfarçada de doações, comum em elites portuguesas mas punível pela lei. Silenciosa,
Ela contatou um jornalista anónimo do Público, enviando provas copiadas em segredo, não por drama, mas por dor acumulada, a traição que a deixara sem nada. Ele destruiu-nos, agora, eu equilibro as contas, pensou, e quando o ditado português, quem com ferros mata, com ferros morre. A tensão escalou, João, sob investigação, viu ações caírem, reputação manchada. Pedro, confuso, sofreu mais, a dislexia agora diagnosticada, mas o pai ausente em tribunais. Maria, em um apartamento apertado em Alfama, via Ana regredir, as terapias interrompidas. A vingança borbulhava, mas o preço surgia, culpas noturnas, Ana distante, mãe, tornaste-te amarga. Quando João a processou por calúnia, Maria enfrentou-o no Tribunal de Lisboa, olhos nos olhos. O seu silêncio matou a alma do seu filho, o meu quebrou-nos, disse ela, voz tremendo. No clímax, João confessou, o acidente da esposa fora encoberto, ligado ao seu caso. Condenado a multa e probation, perdeu a custódia parcial de Pedro, que foi para uma tia. Mas Maria pagou caro, condenada por roubo de dados, multada, emprego marcado. Ana, traumatizada, afastou-se, a vingança não nos salvou, mãe. Só nos envenenou. Maria, sozinha no quarto escuro, sentia o vazio, a INLNG inicial levar à traição, a vingança à ruína. Em Portugal, onde o fado canta dores eternas, ela aprendera, a retaliação não cura feridas, só as aprofunda, deixando cicatrizes que ecoam para sempre.